pouco sobre imutabilidade no JavaScript e TypeScript e um pouco sobre o uso do asconst, que é um operador muito útil. Bom, eu não sei se vocês já perceberam ou se você já viu do cenário em que você tem uma constante, que nessa daqui, por exemplo, o Yuji Itadori do Jujutsu Kaisen. Você tem os atributos aqui, name, school, course technique, grade, e você tem esses dados aqui, você quer que isso aqui seja uma constante, você não quer que isso aqui mude de forma alguma. Mas se você tentar reatribuir um novo valor, ele vai alterar. E a princípio, isso às vezes não faz sentido porque você está usando uma constante. Uma constante, por padrão, deveria ser imutável, correto? Só que no JavaScript, as constantes, elas são uma referência. Ela está usando como referência ao objeto. E esse aqui, meio que ainda é o objeto. Você só está mudando um valor de um atributo dele, mas ele está apontando para esse objeto específico ainda, essa constante. Então, meio que faz sentido, nesse contexto, você conseguir alterar esse atributo para outra coisa. O problema é que em aplicações, isso pode causar vários problemas, porque isso aqui poderia ser uma parte importante, poderia ser uma constante de configuração de servidor, ou de um banco de dados, ou coisa do tipo, e você não quer alterar isso daqui. E dessa forma, isso aqui está facilmente alterável para qualquer outra coisa. Isso pode causar vários problemas, claro. Uma forma de a gente resolver isso é com o operador asconst, que ele faz? Ele força a imutabilidade. Então, todos esses valores aqui vão ser passados como read-only, apenas como leitura, e não podem ser alterados. Então, a gente, de imediato, já tem um erro aqui dizendo que a gente não pode setar para grade, porque é uma propriedade read-only, é uma propriedade apenas de leitura. E vamos dar uma olhada aqui antes do asconst. A gente pode ver que o tipo do Yuji Itadori, nome, escola, a técnica amaldiçoada dele, estão todos como string, ou seja, você vai aceitar qualquer coisa aqui. Mas no momento que a gente usa o asconst, isso já está sendo passado diferente. Você está sendo passado o valor mesmo dele. Ou seja, tudo fica como leitura, ou seja, fica imutável por padrão. Então você consegue ter uma segurança a mais quando você vai usar uma constante para declarar alguma configuração ou coisa do tipo. Isso já torna o operador asconst extremamente útil. Outra coisa interessante também que a gente pode resolver é em situações de array, em que... Deixa eu comentar aqui. Em que a gente tem um array de meses, por exemplo, e a gente vai dar um months.push. Mas esse array a gente não quer que seja alterado, por exemplo, a gente só quer esses meses por alguma regra específica. Isso que poderia causar algum problema se algum colega mexesse ou fizesse isso daqui. Poderia causar algum bug na aplicação, por exemplo. Então, usando as const, a gente vai meio que passar esse array. Esse array é um array read-only e o tipo dele é um array com essas strings. E sem isso, sem o asconst, ele vira apenas um array de string, uma coisa bem genérica. Isso aqui é muito legal também, isso já me poupou muito trabalho e muita dor de cabeça. E outra coisa bastante interessante também é quando a gente vai trabalhar com objetos e arrays. Muitas das vezes a gente vai fazer alguma lógica e nessa lógica a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer a gente quer usar esse operador aqui de colchetes para passar um valor, uma key para o objeto, para a gente pegar o valor do objeto. O objeto tem aqui e o value. E a gente passando aqui entre colchetes, ele vai retornar o value. E algumas vezes pode ser um array. E esse array aqui, por exemplo, ele está do tipo string. E a gente está tentando passar aqui no Jujutsu Characters, dos personagens, o nome do Yuji. Só que quando a gente tenta passar o nome do Yuji aqui no array, a gente está retornando aqui um erro, porque o elemento é um N. Porque não consegue entender que esse type string, ele não pode ser, o string não pode ser usado para key aqui do Yuji. Então a gente tem algumas formas de contornar isso daqui usando as const de novo. Então isso aqui, em algum momento você vai se deparar com uma coisa dessa, tentar passar um array para
para como que no objeto. É muito comum isso acontecer. E a forma mais fácil de você tratar isso é com o asconst também, porque quando você declara com asconst, você está declarando essa propriedade read-only, tem basicamente esse tipo, e você consegue passar o charters array do índice 0, porque isso aqui vai ser o use, não vai ser mais uma string. Então o use, o retorno obviamente vai ser uma string aqui, mas a gente pode mudar aqui para asconst, que aí vai ser Tokyo Metropolitan Jiu-Jitsu High School. E são os exemplos bem simples para você começar a usar o asconst nas suas aplicações para declarar constantes e garantir a imutabilidade das suas constantes. Isso aqui é muito legal, muito útil, já me salvou várias vezes e é bastante prático de usar no dia a dia. É isso aí.